Por que eu digo que nós estamos começando a discutir esse tema agora? Porque, na realidade, no âmbito do parlamento, as discussões foram muito efêmeras, não tiveram consistência, até porque o projeto inicial apresentado pelo governo era um projeto simples, não abarcava muitas coisas, e, de repente, sem mais aquelas, transformou numa proposta que envolvia uma transformação de cerca de 100 dispositivos da CLT, tanto no direito individual como no direito coletivo e também no direito processual. Quer dizer, foi uma sorte de tsunami, né, institucional que veio em cima do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Não se discutiu com profundidade. Agora nós estamos começando a debater, né? E é importante que realmente haja esse debate, porque os efeitos da proposta que foi aprovada assodadamente pelo parlamento já estão sendo sentidos. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, o caso da Estácio, né, que está aí na imprensa, né? Então nós temos que debater, nós temos que entender. E para que nós possamos entender todo esse contexto, eu começo falando a questão do embate ideológico. Os defensores da reforma costumam dizer o seguinte: olha, a nossa proposta é técnica, a nossa proposta tem a ver com uma disciplina do mercado de trabalho, ela não é ideológica, enfim, seria mais voltada para a parte da economia. Isso nunca foi verdade, né? Do mesmo jeito que eles dizem que quem está contra a proposta tem uma perspectiva ideológica, eles também têm, né? Na realidade, o que sempre houve aí foi um confronto, um contraponto de diferentes enfoques. Um enfoque de caráter mais liberal, que entende que o mercado pode e deve disciplinar tudo, inclusive o preço do trabalho, e aí o trabalho entraria com uma mercadoria a mais, a ser comprada e vendida conforme as circunstâncias do mercado, e aqueles que entendem, né, que o Estado tem sim de fazer uma intervenção, tem de ter uma participação nessa relação entre capital e trabalho, e que teriam, portanto, um enfoque que nós podemos chamar de social. Então, a ideologia ela está sim presente na questão da reforma, de todos os lados, né? Aliás, quando se fala, não, essa minha posição é estritamente ou puramente técnica, não é ideológica, eu lembro daquela música, não sei se é do Cazuza, que fala ideologia, eu quero uma para viver, quer dizer, todo mundo tem a sua, mas pode gostar ou não, concordar ou não. Então, foi uma proposta também ideológica, né, aprovada sem estudo, e até por conta da pressa, e a sabedoria popular desde sempre nos ensinou, a pressa é inimiga da perfeição, ela trouxe incoerências e atecnias, aí sim, evidentes, né, evidentes. Eu, para ficar apenas de um exemplo, eu coloquei ali o artigo 702 da CLT, uma proposta de modificação do artigo 702 da CLT. Como os senhores sabem, desde antes do advento do novo CPC, uma das coisas que mais para as quais mais se pugnava, que mais se pedia era segurança jurídica. Nós temos de ter segurança jurídica, as decisões judiciais têm de possuir alguma previsibilidade, porque senão cada juiz decide de um jeito, cada cabeça uma sentença, a gente não sabe o que vai sair dali, né? Cabeça de juiz é uma coisa complicada, né? Então nós precisamos ter realmente algum tipo de previsão. E o CPC veio nessa linha dizendo, olha, vamos uniformizar a jurisprudência, vamos tornar vinculantes as súmulas, vamos tornar vinculantes os incidentes de recurso repetitivo, de assunção de competência, vamos fazer com que haja algum tipo de previsibilidade na jurisprudência dos tribunais. E esse discurso veio com muita força. Eu tenho para mim que o CPC, aliás, o novo CPC veio principalmente por conta disso, quer dizer, querendo uniformizar a jurisprudência. E, claro, a Justiça do Trabalho também está embutida, dizendo, olha, tem que ter previsibilidade, tem que ter segurança. Pois bem, vem o legislador da reforma, no artigo 702, né, a proposta que ele colocou ali, e ele cria um procedimento para a edição de súmulas no TST e nos TRTs, não apenas de súmulas, mas de qualquer uniformização. Ele cria um procedimento impossível de ser cumprido na prática. 2 terços integrantes, sendo que as câmaras têm que ter votado por unanimidade aquela mesma tese em pelo menos 10 sessões diferentes, né? Para você atingir esse grau de consenso, você nem precisa de súmula mais. O pessoal fala, vamos simular tal matéria. Por quê? Todo mundo já sabe que é assim, né? Ninguém tem mais dúvida, né? Ora, se você cria um procedimento dessa ordem, você impede, como efetivamente está impedindo, nesse momento, que os tribunais uniformizem jurisprudência. Se não tem súmula, não tem parâmetros, não tem nada, cada Câmara ou cada juiz vai decidir da maneira que lhe pareça mais adequada. Ou seja, a gente vai realmente para cada cabeça uma sentença, segurança jurídica zero, né? Não bastasse isso,
quer dizer, não bastasse essa contradição evidente, eles ainda colocaram essa inserção no artigo 702, que foi revogado há 30 anos, ou mais de 30 anos, pela Lei 7.701, ou há quase 30 anos, pela Lei 7.701 de 88. O artigo estava integralmente revogado, eles vieram, pegaram um pedacinho ali, uma linha, e enxertaram a mudança ali. O que eles fizeram? Eles transportaram um órgão vivo, que seria a modificação, para um corpo morto, que é o artigo 702 da CLT. Fizeram o transplante de um rim num cadáver. Um rim num cadáver, o rim morre. Então, mais além de saber se essa modificação é constitucional ou não, porque ela praticamente engessa a rotina administrativa jurisprudencial dos tribunais, além de tudo tem esse problema. O que a gente faz com um parágrafo ou um inciso no artigo que já não tem mais caput há quase 30 anos? Esse exemplo, para mim, ele é emblemático, porque ele saiu da questão técnica e já chega até no folclórico. Porque, convenhamos, tem que ser muito ruim para fazer uma coisa dessa. Se você queria realmente mudar, você bom, então vai lá na Lei 7.701 e coloca o negócio lá. Agora não, agora a gente tem que ficar imaginando, olha, se fosse na Lei 7.701, porque eu acho que eles queriam que fosse lá, então eu acho que isso aí estaria mais ou menos aqui. Não dá. É muita incompetência, é muita irresponsabilidade. E aí sim, esse aspecto específico não tem nada a ver com ideologia, né? Não tem nada a ver com ideologia, é pura falta de competência mesmo. Não pararam para pensar. Bem, os temas que me foram assinalados têm a ver com o direito processual, dano processual. Utilização, dano processual, ônus à prova e litigância de má-fé. Começando a falar do dano processual, o que é o dano processual? Na realidade, é uma utilização do processo contra o direito material. O processo, que deveria ser um instrumento, deve ser um instrumento a serviço do direito material, ele acaba, de alguma maneira, sendo utilizado em desfavor do direito material. Quer dizer, o processo, ele acaba, ao invés de contemplar com a vitória aquele que tem razão, ele acaba tornando ainda mais penosa a caminhada do demandante ou do demandado. Então, o que nós temos é um prejuízo material, prejuízo de ordem material, ou seja, na busca do direito, que será agravado precisamente pela sua dimensão instrumental, pela sua dimensão processual. Então, o dano processual é uma utilização indevida, descabida, maliciosa, do instrumento que seria destinado à efetividade da jurisdição, que é o processo. E, recentemente, há pouco tempo atrás, surgiu essa figura, inclusive, a do assédio processual. Aqui eu peguei uma ementa de 2016, do TST, que define isso. Assédio processual consiste em modalidade de abuso do direito ao contraditório e à ampla defesa. É a ideia que descende da construção dogmática do assédio moral, exigindo gravidade substancial, extraída de comportamento reiterado do litigante, capaz, inclusive, de gerar efeitos sobre o ânimo do seu oponente, para além de ferir a própria autoridade do Poder Judiciário. Caracteriza, assim, pela deliberada utilização de sucessivos instrumentos processuais lícitos, com a finalidade de alongar, desarrazoadamente, a solução da controvérsia e, de tal modo, atingir a esfera psicológica da parte adversa, gerar dano, portanto, que pode ser indenizado. Quer dizer, o processo, na realidade, mais ou menos resumindo o que a semente está tentando dizer, o processo, nesse contexto do assédio, ele se transforma no instrumento de tortura de quem tem razão. Porque não bastasse não ter tido o seu direito observado na época própria, então vindo para a nossa área, eu tinha direito de receber salário, não recebi, vou à justiça buscar e lá começa uma via crucis. Ele não consegue realmente atingir em tempo oportuno ou de maneira adequada, não consegue obter aquela que seria a resposta para o direito violado. Bem, e aí então, qual foi a visão processual reformista? Porque, como eu coloquei, a reforma lá veio, atingiu o direito individual, atingiu o direito coletivo e também o direito processual. A visão processual reformista, ela, em linhas gerais, ela desconfia do credor e ela prestigia o devedor. Outro dia, no seminário sobre a reforma, eu ouvi um palestrante dizendo que, olha, a ideia da reforma foi trazer responsabilidade,
que as partes sejam responsáveis, que elas não peçam coisas que não têm qualquer cabimento, que elas usem a justiça de uma maneira efetivamente consistente, né? Na verdade, essa responsabilidade está sendo exigida assim, mas fundamentalmente de um lado só, que é o lado reclamante, né? Então, você vê lá, pedidos líquidos. Não, tem que fazer um pedido líquido, por quê? Claro, porque eu quero saber, se você perder, quanto que eu vou cobrar de honorários de você. Honorários de advogado, né? Ônus processuais até para os pobres. Aqui, realmente, eles se desmascararam. Vai ter raiva de pobre assim, né? Porque, assim, olha, você vai ter que pagar... Assim, né, eu fico imaginando o advogado, né, o advogado reclamante, chega, olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A boa é que aquele pedido de horas extras que a gente fez, etc., né, a gente ganhou. Está dando R$5.000 de liquidação. Ah, doutor, que ótimo, né? Qual que é a notícia ruim? Bom, a notícia ruim é que o pedido de indenização por danos morais e materiais de acidente de doença profissional, isso a gente perdeu, não teve nexo. E agora, então, a gente tem que pagar o pedido e os honorários correspondentes ao pedido e os honorários do pedido também. Isso aí tudo vai dar uns R$6.000, né? Ah, então eu vou sair devendo 1.000? Não, mas não se preocupa, você não precisa pagar agora. Você tem aí, né, 2 anos mais ou menos, então você não vai... Escuta, mas não tem uma norma aí que diz que pobre não paga? Eu falo, não, tem. Só que a reforma considera que se você ganhou, você ficou rico, né? Não, mas se eu pagar, eu fico pobre de novo. Bom, mas pelo menos você foi rico durante algum tempo, né? Quer dizer, o pessoal também vê tudo pelo lado negativo, né? Não, uma perspectiva. Bom, e ao mesmo tempo que ele fez tudo isso para os demandantes, o que ele faz para os demandados? Primeiro, ele relativiza o depósito recursal. Deixa mais fácil, deixa mais simples, né? Ele diminuir para os pequenos empregadores, nem vejo problema nisso, acho que até é razoável. Agora, ele podia também ter aumentado para os gigantes. Uma vez eu estava no tribunal, um advogado estava fazendo uma sustentação oral, tinha a ver com dano moral, e ele disse, doutores, o valor aqui tem que ser aumentado, porque o capital social dessa empresa é de R$1 trilhão. Eu estava presidindo a sessão, disse, doutor, acho que deve ter havido algum engano, né? Porque 1 trilhão, eu nem sei quantos zeros tem, né? Deve ser uns bilhõezinhos, né? Não, é 1 trilhão. A gente entrou no site da Junta Comercial, estava lá, 1 trilhão e uns trocados. Ora, para uma empresa que tem um capital social desse, um depósito recursal de R$10.000 é nada, né? Então o legislador poderia ter aproveitado para também, bom, pequeno paga pouco, o gigante, né? Porque essa empresa aí, ela tem um capital que é o orçamento do trabalho nacional, sei lá quantas vezes, né? Teria que pagar mais também, mas isso, não fez isso, né? Então, relativizou, tornou mais fácil recorrer. Ao mesmo tempo que tornou mais fácil recorrer, escolheu explicitamente a TR como fator de atualização monetária. A TR, o legislador podia ter escolhido qualquer índice do mercado. Escolheu o pior de todos. Um, inclusive, já declarado antes, e agora a declaração reiterada, inconstitucional para o Supremo Tribunal Federal. Então, é como se eu estivesse dizendo para o devedor, olha, recorra, porque dá para recorrer. E não tenha pressa, porque não vai estar corrigindo nada. O que você perder eventualmente numa multa por litigância de má-fé, o que você perder eventualmente aí, você ganha com certeza na atualização monetária. E não bastasse isso, falou, bom, transitou em julgado? Transitou. Ah, então agora vamos executar? Sim, mas não de ofício se tiver advogado. Então, primeiro ele fala, recorra. Recorra muito, demore. E quando chega na execução, ele fala para o juiz, olha, devagar. Deixa requerer, deixa... Esse aí é um outro ponto também, né, que eu fico imaginando, quer dizer, isso aí vai virar piada também em pouco tempo, né? Porque os advogados eles vão colocar na petição inicial um tópico, né, com letra maiúscula, negrito, dizendo o seguinte, olha, se eu ganhar, eu quero executar. E executando, se o devedor tiver patrimônio, eu já quero a desconsideração. Coloca isso lá, na petição inicial, letra maiúscula, negritado, pronto. Ou ele vai ter que ficar repetindo sempre, né? Quando chegar na sentença, fala, eu quero dizer para o senhor de novo que eu quero executar, viu? Pô, rapaz, ainda bem que você falou, né? Eu estava achando que você não ia querer, né? Quer dizer, quem que reclama para não executar? Quer dizer, tirando aquelas lides temerárias, situações muito anômalas, quem ganha quer executar. Você não vai executar? Não, eu entrei com a ação porque você entrou. Olha, era uma experiência sociológica, né? Eu queria ver como que se comportavam as partes, o juiz, assim. Ou então, você não vai executar? Não, olha, eu sou desapegado de bens materiais. Eu queria uma declaração do juiz que eu tinha razão. Isso, para mim, eu estou satisfeito. Pode até acontecer, pode até existir, mas não vai ser a regra. Então, quem que reclama para não executar, né? Não existe isso. Mas, de toda forma, aí são pontos que demonstram muito bem como o legislador foi parcial.
Quer dizer, você quer modificar, você quer transformar, ok, vamos lá. A legislação pode ser aperfeiçoada. Mas não vendo única e exclusivamente um lado. Não vai funcionar. Né? Bem, com relação à litigância de má-fé, a rigor, nada de novo. Nada de novo. O que a reforma fez foi incorporar os preceitos do CPC de 2015, que já eram ali os mesmos do CPC de 73. Então, ela apenas transportou para o processo de trabalho aquilo que estava no CPC e que o juiz de trabalho, bom, eu pelo menos, já usava há sei lá eu quantos anos. Né? Então, não sei por que se dizia, não, porque agora existem instrumentos para coibir a má-fé, não existiam antes. Né? Sempre estiveram ali. Né? E aí vem, então, ali eu procurei pegar alguns exemplos, né? Já mais ou menos olhando a questão da reforma, o inciso 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Aí alguns exemplos que nós poderíamos trazer, já no contexto da reforma. Lá na 15ª, sempre que uma empresa que usou terceirização e reconhece que o reclamante efetivamente trabalhou para ela, quer dizer, não há dúvida quanto a isso, e ela vinha dizendo que não tinha responsabilidade nenhuma, eu aplicava a litigância de má-fé, porque eu dizia, olha, há mais de 20 anos, a súmula 331 está aí, todo mundo sabe que é assim, essa súmula é até amena, quer dizer, porque não tem solidariedade, não, só subsidiariedade. Né? Então, eu dava a litigância de má-fé. Agora, né, a partir da reforma, alguém alegar isso passa a ser caso típico de litigância de má-fé. Por quê? Porque a lei da reforma ela acabou incorporando a questão da subsidiariedade. Né? Aquilo que estava na jurisprudência, ela veio ali e colocou, então agora, esse argumento nem em tese se sustenta mais. E no que se refere ao acidente de trabalho, ela colocou uma responsabilidade direta do tomador. Então não é nem subsidiária, nem solidária, é direta. Alguém poderia dizer, e não deixaria de ter uma certa razão, assim, esse é um aspecto positivo da reforma, né? Porque ela incorporou esses pontos. Seria, não fosse o fato de que ela liberou terceirização para tudo. Né? Então, quem já é terceirizado até ganha alguma coisa. Quem não é e logo, logo passará a ser, esse aí perde muito. Né? O que ele ganha com isso daí, né, é um troco. Depois, o inciso 2, alterar a verdade dos fatos, isso aí também sempre esteve lá. Sempre foi claro também que esse dispositivo ele tem uma incidência objetiva, quer dizer, não importa se houve intenção ou não de mentir. Né? Se a verdade dos fatos foi alterada, a sanção cabe. Né? Depois, usar do processo para conseguir o objetivo ilegal. Isso daí, nós poderíamos utilizar, eventualmente poderá ter incidência, justamente numa das novidades que a reforma trouxe, que é o processo de homologação de acordo extrajudicial, por petição conjunta, etc. E tal, né? Se for fraudulento, se for um acordo para quitar verbas rescisórias apenas, né? Então aí nós estaríamos justamente diante dessa hipótese do inciso 3, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. O inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, aqui a reforma trouxe também uma modificação na disciplina da exceção de competência territorial, dizendo que o reclamado poderá fazer a instrução, se for necessário, lá no juízo que ele reputa competente. O que também não teria nada de mais, quer dizer, você facilitar realmente que quem está longe se defenda lá, no caso, principalmente, de uma demanda temerária. Né? Porém, se essa exceção de competência for arguida sem qualquer fundamento, ou com fundamento muito frágil, muito inconsistente, nós estaríamos ali diante de uma hipótese de resistência justificada no andamento do processo. Olha, você queria que fosse lá quando você já sabia que era aqui mesmo. Né? Nós estaríamos ali. Aliás, os senhores devem ter reparado que uma das perspectivas da reforma, uma das suas premissas, né, estruturais, é que o demandante mente. Né? O demandante mente. Consequentemente, o advogado dele mente também. Né? Você escutou muito isso, não, porque tem muitas demandas temerárias, tem muitas, né, o pessoal exagera muito, ok, só que exagero você tem de todos os lados, inclusive da justiça. Né? O inciso 5, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou autoprocesso, isso é um tipo aberto, né, qualquer coisa encaixa aí. Provocar incidente manifestamente infundado. Aí seria o caso, por exemplo, de uma exceção de suspeição descabida. Eu, na minha carreira, eu tive 2 exceções de suspeição. Uma em primeira instância, outra no tribunal. Na primeira instância, ela foi um advogado de um reclamante, né, que tinha muitas causas lá, e era justamente essa que a gente acabou de falar, que tinha lá o seu exagero. Né, e eu comecei, então, a condenar como litigante de má-fé,
E aí ele veio com uma suspeição dizendo que eu tinha interesse em que as reclamadas ganhassem os processos. Portanto, eu era suspeito para qualquer caso que tivesse uma reclamada. Ou seja, eu era suspeito para tudo. Eu até fiquei tentado a acatar, porque eu falei, eu me aposento agora. Mas, enfim. E a outra, essa foi muito curiosa mesmo, aí foi de uma empresa, foi no tribunal, porque a sentença era do juiz Soutomaior, a sentença. O recurso contra a sentença caiu comigo. E como eu já escrevi alguns artigos com ele, sou amigo dele, etc. e tal, a empresa veio dizendo que eu era suspeito porque eu era amigo dele. Quer dizer, eu virei uma derivação do Soutomaior. Eu já não tinha nem personalidade própria mais, você é uma projeção dele. Para mim, as duas aí, caberia uma sanção por indicação de má-fé. Depois, a sétima, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Aí, argumentos manifestamente inconsistentes, que você percebe que está recorrendo só para recorrer mesmo, né? Então, aí, não tem nada de diferente aí. Aqui, o legislador reproduziu o que estava no CPC, que de ofício a requerimento, o juiz condenará o ticante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%. Já que era para copiar, como eles copiaram, eles podiam pelo menos ter corrigido esse pequeno probleminha que tem aí. Por quê? Porque quando o CPC fala superior a 1, você vai ter que colocar 1,1. E quando ele fala inferior a 10, você encontra 9,99999. Podia ser igual ao superior, igual ao inferior, para facilitar até a vida da gente, já arredonda. Mas não, não tiveram nem esse trabalho, que a preguiça aí também foi total. Esses dispositivos, eles também não acrescentam nada de diferente. O que tem de diferente é ali no parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, o CPC fala em 10 salários mínimos, aí eles falam em 2 vezes, então 10 salários mínimos hoje dariam R$8.000 mais ou menos, 7 mil e quanto daria? 9.300, E 2 vezes ali o RGPS daria 11.500, então, mais ou menos a mesma coisa. Mas só isso também, só a base de cálculo que foi modificada. E aqui, aí sim tem uma novidade, que é a aplicação da multa por indicação de má-fé à testemunha. Não chega a ser uma novidade completa, porque pelo artigo 14 do CPC, você já poderia chegar ali. Mas se colocou dessa maneira, eu não acho que seja tão ruim. É uma advertência a mais que o juiz já fala, talvez essa advertência pegue. Porque aquela de você dizer que ele pode ser preso, essa nunca colou. Você olha, vai pagar uma multa, talvez, e pode até dar o valor. Olha, uma multa aí, que no seu caso aqui, quanto que é o valor da causa? É 50 mil? Bom, então sua multa pode chegar a R$5.000. Aí pode ser que convença. Isso aí até que não é ruim, não. A questão do ônus da prova. O CPC veio e, de novo, ele incorporou, na questão da distribuição do ônus da prova, as regras do... o legislador reformista veio e incorporou as regras do CPC. Quer dizer, reclamante, fato constitutivo, reclamado, fato impeditivo, modificativo, extintivo, direito do reclamante. Poderia-se dizer que foi uma inovação, porque a CLT tinha uma regra própria. O ônus da prova cabe a quem alega, que era o 818 da CLT. Só que essa inovação é apenas aparente. Por quê? Porque, na prática, todo mundo já aplicava as disposições do CPC, como se a CLT, nesse particular, nem existisse. Eu coloquei ali conspiração tácita, porque foi uma expressão, ou uma ideia, que meu professor na faculdade, o Wagner Giglio, falecido recentemente, e aproveito até para prestar minha homenagem a ele, eu me lembro direitinho dessa aula dele. Ele dizendo, olha, a CLT tem regra própria. Só que é uma regra que não diz nada. O ônus da prova cabe a quem alega. Então, todo mundo usa, os juízes, os advogados reclamantes, advogados reclamaram, todo mundo usa o CPC. Então, todo mundo finge que não existe o 818, é uma conspiração judicial dos advogados, do Ministério Público, todo mundo. Todo mundo usa e faz de conta que... E não fala que... Não cria caso, porque a gente já acostumou. De vez em quando aparecia alguém querendo falar, olha, é o 818. Não, esquece. Então, com relação a isso, não mudou nada. Isso aqui é interessante, que nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir-nos a prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada,
caso que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Quando eu vi que o legislador tinha incorporado isso, eu fiquei numa séria dúvida. Na realidade, também, a rigor, novidade não tem nenhuma, porque os juízes do trabalho já podiam fazer isso com base tanto no CPC quanto no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Então, a rigor, né? Só que agora incorporou direto, né? Colocou lá na CLT. E eu fiquei pensando, demorei um tempão para entender por que eles fizeram isso. Porque eu falei, olha, na realidade, se você pega esse artigo e o aplica de maneira direta, você vai chegar à conclusão que em 99% dos casos, o ônus da prova será do empregador. Porque é ele, ordinariamente, quem tem facilidade para produzir. E eu fiquei pensando, bom, mas por que eles fizeram isso? Porque estava incoerente com o resto que eles fizeram, né? E aí alguém falou, não, sabe o que é? É que tem muito juiz que faz essa inversão na sentença. Então, eles quiseram, né, colocar lá que vai ser na instrução. O que está ok, eu acho que o correto é que seja na instrução mesmo, né? Agora, o que eu acho que isso pode acontecer aí no espaço de tempo, aquele que eu coloquei ali de efeito psicológico judicial reverso, né? Eu falo assim, olha, agora, porque muitos juízes podem chegar, bom, agora que está na CLT, antes eu tinha uma certa dúvida se eu invertia ou não invertia. Agora que está na CLT, eu vou inverter sempre, né? E aí o ônus da prova passar do empregador, porque é o natural. Aliás, eu acho que a regra correta na nossa realidade seria o ônus da prova como empregador, salvo tal, algumas situações ali, porque é ele que tem condições de produzir a prova. Isso pode acabar acontecendo, né? Aí o parágrafo 2º diz que a decisão referida deverá ser proferida antes da abertura da instrução, poderá implicar adiamento da audiência. Aí o que o legislador da reforma fez foi deixar bastante claro, nesse ponto ele tem razão, que essa questão da inversão do ônus da prova, essa inversão do encargo probatório, é um ato de instrução, não é um ato de julgamento. Então eu tenho que fazer efetivamente isso na instrução para que a parte não seja surpreendida. E para que ela tenha realmente oportunidade de, se for o caso, demonstrar o seu direito. Então, aí acho que eu não vejo problema, né? Para mim está correto. A decisão referida no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou muito difícil. É aí a tal da prova diabólica, né? Quer dizer, você exigir da parte que ela tenha que produzir uma prova em relação à qual ela efetivamente não terá condições de produzi-la. Então, mas aí seriam situações realmente muito episódicas, excepcionais, né? Bem, agora já partindo, né, para a minha conclusão, eu acho que nos temas expostos, pouca mudança substancial houve. Quer dizer, não, mudou não. Mudança substancial, eu diria até que foram muito poucas, se é que houve alguma, fora aquela testemunha, alguma coisa ali. A novidade foi, sim, né, a incorporação direta de preceitos do CPC que, na prática, já eram utilizados com maior ou menor intensidade pelos juízes do trabalho. Então, esses preceitos saíram do CPC, entraram no processo de trabalho e se tornaram, então, preceitos nossos, né, tipicamente nossos, completamente nossos, indiscutivelmente nossos, e aí o juiz tem que usar, né? E é justamente nessa parte final, o juiz tem que usar, que a gente vai ver na prática o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o impacto prático disso, né? É o teste do tempo, né? Essa questão da inversão do ônus da prova, que me parece que é assim, a que mais relevante nesse contexto, né, de colocar isso em cima do empregador quase que exclusivamente, isso vai ser uma coisa muito interessante, porque quando os juízes começarem a fazer isso, e alguém reclamar, falar, olha, é da reforma, né? E a reforma foi feita com um viés patronal, logo é bom para você, né? Empregador, também. Isso realmente é o que a gente vai ver na prática, como que a coisa poderá se desenvolver, o que vai acontecer. Agradeço mais uma vez a oportunidade dos senhores terem aqui também, agradeço também pela paciência de me escutar, e espero realmente que 2018, nesse nosso assunto, seja um ano melhor que 2017. Todo mundo pode pensar da maneira que melhor entenda. O que nós não podemos fazer, de novo, é aprovar uma lei que vai impactar a rotina de todo mundo, né, milhões de pessoas, trabalhadores e empregadores, sem pensar um pouco a respeito, sem discutir. Tá, isso é inadmissível, foi o que fizeram em 2017, queira Deus que não se repita em 2018. Né? Muito obrigado.